Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula daqui a gente vai aprender um atributo que vai ajudar bastante aos mecanismos de busca e também os navegadores a entenderem exatamente qual que é o conteúdo da sua página. E se você está olhando aqui para a tela, você já deve ter percebido que o que a gente vai falar aqui é alguma coisa que tem a ver com a língua usada para criar ou algum elemento da sua página ou a sua página inteira. E é exatamente isso. Bem, a gente pode ver aqui que na nossa página a gente tem uma imagem de um teclado e a gente tem dois textos, um em inglês e outro em português. Só que, se o navegador ou se o mecanismo de busca não entende nem a língua na qual está aquele texto, dificilmente ele vai conseguir entender para quem que ele tem que mostrar aquilo ali. Porque, afinal de contas, ele quer criar uma semântica, ele quer tentar entregar o melhor conteúdo possível para a pessoa que está buscando. Então, se você, por exemplo, está buscando alguma coisa em inglês, mas você não sabe inglês, ou a configuração do seu navegador, ou a configuração da sua conta no Google está em português, provavelmente ele vai se esforçar para tentar te entregar coisas em português. Então, ele vai fazer a identificação disso através de um atributo chamado lang. E é isso que a gente vai ver. Então vamos lá. Eu tenho aqui duas divs, tá? Uma div tem todo o conteúdo em português, outra div tem todo o conteúdo em inglês, e a gente vai criar dentro delas um atributo para identificar qual que é qual. Esse atributo vai ser o atributo lang, e aqui na nossa div em inglês, ele vai receber o seguinte dado, EN de English, né? Então, esse daqui é o identificador, que vai dizer para ele qual que é a língua que a gente está utilizando, mas o inglês ele é usado em diversos países, então a gente pode escolher também uma das vertentes, como por exemplo, inglês dos Estados Unidos. Se a gente quiser, a gente não precisa entrar nesse detalhe, colocar só EN de inglês, também vai funcionar e vai fazer o seu trabalho, tá? Mas se a gente quiser algo específico, a gente pode colocar. No nosso caso aqui fica muito mais claro até, né? Eu colocar o lang, e se eu colocar só PT, pode ser que algumas palavras ali não sejam entendidas, porque o português de Portugal tem palavras diferentes da nossa, então a gente colocaria aqui PTBR para identificar que é o português do Brasil. Então vai funcionar sempre dessa maneira. As duas primeiras letras que identificam qual que é o idioma e as duas últimas identificam exatamente de qual país que a gente quer tratar. Então quando a gente faz isso aqui, a gente está mandando o dado para o nosso navegador e para o mecanismo de busca que essa div aqui, toda essa parte do nosso conteúdo está em inglês, e aí nesse caso aqui inglês internacional, né? E toda essa parte aqui de baixo está em PT, especificamente do BR. Então, beleza, acho que ficou claro isso aqui, mas normalmente você não vai ver isso sendo usado dessa maneira. Dificilmente você vai ver uma língua ela sendo aplicada num elemento específico, numa div ou em alguma coisa. Isso porque muitas vezes você não tem um conteúdo que mistura duas línguas, né? Você tem um conteúdo de uma página inteira que vai estar numa língua só. E aí, nesse caso, o mais comum que a gente vai ver é esse atributo ser aplicado direto na tag HTML. Ou seja, esse atributo ele vai ser aplicado na tag pai de todos ali e, consequentemente, todos os elementos dentro dela vão ser considerados naquela língua ali. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui só a parte de BR, toda a nossa página fosse em BR, a gente não tivesse isso aqui, por exemplo, em vez de eu fazer isso daqui, eu pegaria esse atributo e eu colocaria lá no meu HTML. E assim o meu navegador e o mecanismo de busca entenderia que toda a minha página está em português do Brasil. Isso daqui você vai ver praticamente sempre, tá? Com o lang aqui no HTML, e eu indico que sempre que você for criar uma página, você utilize esse atributo para que não haja confusão em qual língua está o seu conteúdo. Então é isso aí, nessa aula a gente aprendeu um atributo novo, o atributo lang, entendeu para que ele serve, entendeu que é para identificar para o navegador e para o mecanismo de busca qual que é aquela língua daquela página ali. Inclusive isso também vai permitir que os navegadores ofereçam uma tradução para o usuário, se aquela não for a mesma língua que está configurada no navegador e etc. Então é importante que a gente sempre use isso, que a gente coloque lá na nossa tag HTML para que isso faça efeito em toda a página. E é isso aí. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Valeu!